What's up, kids? Sabe aquela porcaria do inglês chamada Present Perfect? Pois então, agora você vai aprender tudo o que você precisa saber all about Present Perfect. Are you ready? Agora que eu já estou aqui no meu cantinho, deixa eu te mostrar quais são os objetivos dessa nossa aula. Tá? Em primeiro lugar, você vai aprender a formar frases com Present Perfect. Em segundo lugar, você vai diferenciar o uso do Present Perfect Simple do Present Perfect Continuous. Calma, não se assuste, você vai aprender. E em terceiro lugar, a gente vai criar e analisar 20 exemplos de frases do Present Perfect Simple e algumas também do Present Perfect Continuous, para nunca mais esquecer. E antes de começar, deixa eu me apresentar, eu sou o professor Eduardo Gaffa e quero pedir para você desde já deixar o seu like, esse vídeo vai dar trabalho, certo? Também inscreva-se no canal caso não seja inscrito, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que ainda não domina o Present Perfect e também no final não deixe de comentar o vídeo para eu saber se eu estou conseguindo ajudar você, afinal de contas esse é meu objetivo aqui, ok? Então vamos começar falando da formação das frases do Present Perfect Simple. Sempre, necessariamente, ele vai ter como verbo auxiliar o verbo have, que pode aparecer sob a forma de have ou has. Lembrando, né, que o verbo vai ser have, conjugado como have, se o sujeito for I, you, we or they. Eu, você, vocês, nós ou eles. E quando o sujeito for, então, he, she ou it, ele, ela ou o it do animal objeto, aí sim a forma do verbo have vai ser has. E necessariamente, então, o verbo principal da oração, o verbo que traz informação para a oração, vai estar no past participle. Ou seja, lembra aquela listinha de verbo, certo? Do infinitivo, passado simples e participle? Pois é, ele vai ser lá da terceira coluninha da lista de verbos, quer seja esse verbo regular ou irregular. O importante é que você tem que ter domínio sobre os verbos, principalmente os irregulares, para que você possa então utilizar o Present Perfect. O que trava muito você, às vezes, é não saber a forma correta do verbo lá no particípio, ok? E veja agora, contrastando, que o Present Perfect Continuous vai ter que ter o verbo auxiliar sob a forma de have ou has, seguindo os mesmos critérios do Present Perfect Simple, ok? Do lado desse verbo auxiliar, um outro auxiliar, que é o verbo to be, no particípio sob a forma de been, cuja tradução é sido ou estado, preste atenção nisso, e o verbo principal no continuous, né, como no present continuous, vai ser um verbo terminando em ing, ou seja, ando, endo ou indo, certo? Essas são as constituições do Present Perfect Simple e do Present Perfect Continuous. Todas as frases, quando você pensar num dos dois tempos verbais que seja perfeito, você tem que pensar nelas imediatamente, certo? Do contrário, não se trata de um Present Perfect Continuous ou Present Perfect Simple, right? E agora a gente vai ver os tipos de uso, como usar o Present Perfect, né, e o Present Perfect Continuous. Importante você ter uma noção que para efeito de línguas, certo? A palavra perfect não quer dizer que seja perfeito, de imaculado, quer dizer que seja algo acabado. E aqui fica a nossa primeira crise. Quando eu falo em Present Perfect, você fala, como assim algo que é acabado? Se algo que é acabado, é porque é terminado, certo? Sim, esse é o conceito que você tem que assimilar desde o começo. Falou em perfeito, é algo que acabou, certo? Pelo menos a princípio, para você entender o começo, que é a parte mais complicada, talvez, do Present Perfect, que não se assemelha ao português. Isso é muito importante ter essa concepção, esse conhecimento. Porque daí eu vou dizer que eu tenho um tipo 1, que eu falo sobre uma experiência no passado. Veja, uma experiência que eu tive no passado, algo que eu fiz no passado, o que eu senti no passado. Eu não estou falando do tempo que eu fiz. O foco aqui da gente é nessa experiência, nesse algo que eu fiz, e não quando eu fiz. Porque se eu quiser falar quando eu fiz algo do passado, aí eu vou usar um outro tempo verbal chamado past simple, que é muito mais tranquilo. Nosso foco aqui é nesse pesadelo, tá? Então veja, uma experiência do passado é o tipo 1 que a gente vai, na hora de escolher o Present Perfect para usar, pensar, vou falar de uma experiência no passado? Então é Present Perfect ou Present Perfect Continuous, mas primeiro, em princípio, Present Perfect Simple. Para daí eu pensar também no número 2, o tipo 2, de uma completed action, ou seja, de uma ação completada. Observe como essas duas têm semelhança.
Uma fala de uma experiência do passado e outra fala de uma ação que já é completada. Elas são quase iguais, mas você vai perceber a diferença nos exemplos que eu vou mostrar já já. Tá? Mas é importante destacar que ambas nos remetem para aquilo que a palavra perfeito não quer nos dizer no caso da língua, que é passado, completado. Ok? Isso é que o perfeito quer dizer. Por isso que chama present perfect. E veja, a contradição é chamar-se present perfect e referir-se em dois tipos de uso a algo que já acabou. É isso que você tem que aceitar, porque esses dois casos são os mais complexos. Estou só enfatizando para que você aceite isso como uma verdade, porque é assim que funciona. Já no terceiro caso, a gente utiliza ele para falar de uma unfinished past, ou seja, de um passado que começou, mas que não está terminado, que continua até hoje. Unfinished past. Ele começou no passado, mas ele não terminou ainda. Esse caso 3, ele é bem mais simples para nós falantes de português, de entender, de formar frases, de entender, conseguir traduzir as frases também. Certo? Então tem isso na sua cabeça aqui. O 1 e o 2 refere-se completamente ao passado, já o 3 refere-se a algo que continua até o presente. Então agora que a gente já viu os três tipos de uso do present perfect, ok? A gente vai passar a ver os exemplos de cada um desses três para fixar direitinho. E eu tenho uma observação para fazer. Fique atento às expressões de tempo. Eu vou chamar atenção para elas. Vamos lá. Olha aqui. A gente vai então ver três exemplos de experiência no passado. Primeira delas, have you ever visited London? Have you ever visited London? Observa que o ever está destacado aqui, que quer dizer o quê? O ever quer dizer em algum momento. A gente até traduz ele por se você já visitou Londres, mas a melhor tradução para o ever é em algum momento da sua vida. Tá? Por isso eu pergunto aqui se você em algum momento da sua vida já visitou Londres. Tente ter o ever como em algum momento para você não se confundir com outras palavrinhas que se parecem com ele. Tá? E vejam que aqui eu quero saber se você já teve essa experiência de visitar Londres, certo? Referente ao passado. E eu não quero aqui saber quando você fez ou não fez isso. Quando eu pergunto assim, eu quero saber se você já esteve lá em alguma vez na sua vida. Observe esse exemplo agora. Quando eu falo assim, ó, I've seen your photos on Instagram. I've seen your photos on Instagram. Veja que aqui eu estou simplesmente dizendo que eu vi suas fotos no Instagram. Eu tive essa experiência de ver as suas fotos no Instagram. Somente isso. Não estou interessado em dizer quando eu as vi. Só quero dizer que eu vi suas fotos no Instagram. Simples assim. E observe a construção das frases. Aqui eu começo com o have. Por quê? Porque é uma pergunta. Eu nunca vou começar com o sujeito nas perguntas. Correto? E depois embaixo tem a construção dela. Está lá o verbo have como auxiliar. E o verbo visited como verbo principal, o verbo have como auxiliar aqui, contraído, que é como a maioria das pessoas fala, certo? E o verbo seen aqui, o particípio, como sendo o verbo principal da frase. Vamos para mais um exemplo, em que eu digo assim, ó, she's never been to Hawaii. She's never been to Hawaii. She has never been to Hawaii. She's never been to Hawaii. Significa dizer que ela nunca esteve lá. Ela nunca teve essa experiência. Veja que eu posso ter a experiência ou não ter tido. E o ever é o contrário do never. O ever quer dizer em algum momento. O never quer dizer em momento algum. Portanto, nunca. Tá claro isso? E veja, quem vai a algum lugar, quem esteve em algum lugar, aliás, been to. Been to. No caso aqui, ela nunca esteve lá. Tá bom? Vamos ver agora exemplos de uma ação completada. Como assim? Observa aqui essa primeira frase. They've just come from Florida. They've just come from Florida. Significa dizer que eles recém vieram da Flórida. Observe que just quer dizer recém. E se você disser para mim que recém refere-se a tempo, eu vou dizer é verdade. Mas você não sabe quando foi que eles vieram da Flórida. Você sabe que faz pouco tempo, mas você não sabe como. Por essa razão, nosso foco segue sendo em uma atividade, numa ação, sem que o foco esteja no tempo. Eu não quero saber quando isso aconteceu. Por isso eu estou usando present perfect, tá? É o que quer dizer just, ok? Recém. Então eles recém vieram da Flórida. Poderia dizer também que eu já fiz o jantar. I've already made dinner. I've already made dinner. Já também nos fala que alguma coisa aconteceu recentemente, mas não precisa quando.
Então observe que essas duas ações aqui foram já completadas. Eu já fiz o jantar e eles já vieram da Flórida, já estão aqui. Observe que olhar frases sem contexto é um pouco complicado. Por isso, procure entender o contexto que está em torno dessas frases. Quando eu digo assim, por exemplo, Tom hasn't taken the medicine yet. Tom hasn't taken the medicine yet. Significa dizer que ele ainda não tomou o medicamento dele. E esse yet nas frases negativas, tá? Vai estar lá no finalzinho para falar é o ainda para as frases negativas e depois você vai ver também que para as frases interrogativas. O ainda também nos fala que uma coisa ainda não aconteceu, certo? Então a gente está se referindo ao tempo sem ser precisos. E fique de olho nessas expressões de tempo que a gente vai listar aqui nos outros exemplos, todas as expressões de tempo que você tem que saber que estão ligadas ao present perfect. Beleza? No terceiro momento, a gente vai falar então sobre as ações do passado que não acabaram. Veja que esse tipo é um pouco diferente das duas primeiras que nós vimos. São coisas que começaram no passado e que não terminaram ainda. Observa o exemplo. Quando eu digo I've lived here for over 12 years. Eu estou dizendo que eu moro aqui há mais de 12 anos. Se você quiser traduzir eu tenho vivido aqui por mais de 12 anos, tudo bem. Eu traduziria eu vivo aqui há mais de 12 anos, A com A, né? o H e o Azinho com acento, tá? Para dizer então que eu vivo aqui por um período de tempo. Porque eu poderia dizer assim também, ó. Sandra has dated him since last week. Ou seja, a Sandra está namorando ele, ou com ele, como você quiser, desde since a semana passada. Então veja que eu cheguei aqui e eu moro aqui há 12 anos e ela começou a namorar com ele há uma semana atrás e continua namorando. Por isso essas duas ações, eu continuo morando aqui, ela continua namorando ele, elas são acabadas e começaram no passado. Importante é detalhar que o for é uma preposição que pede um período de tempo e que o since é uma preposição que pede um ponto no tempo, que foi a semana passada. E tem mais um pouquinho para a gente falar para contrastar. Perceba que esse tipo é diferente do tipo 1 e do tipo 2. Porque esse aqui, para nós, falantes de português, ele é possível de ser traduzido de uma maneira mais simples e possível também de entender. Porém, ele é bastante diferente do uso do 1 e 2, que referem somente a ações do passado, sem dizer quando. Essa aqui continua até o presente. E observa mais um detalhe para você contrastar, que a gente agora vai falar de ações não acabadas no passado, em que a gente vai dar ênfase no tempo da duração delas. E aí é que surge então o Present Perfect Continuous. Observa o exemplo que a gente tem aqui, ó. She's been trying to find a job for years. Ou seja, ela tem estado tentando encontrar um emprego há anos, ou ela tem tentado procurar um emprego há anos. Ambas traduções são possíveis. O importante é destacar que eu tenho o verbo has aqui escondidinho, né? Porque aquele é um has que está sendo contraído, não é o is. Você sempre vai saber que aquilo é um has se do lado dele tiver um verbo no particípio. Não poderia ser um is nesse caso de frases. E aí então temos o has como auxiliar, o been, que é de presença obrigatória ali, e o verbo tentar, que no caso aqui é tentando, que é o verbo principal. E veja que é por muitos anos que ela está tentando encontrar um trabalho, certo? Da mesma forma, eu poderia dizer que I've been studying English since 1993. Ou seja, eu tenho estudado inglês, ou eu tenho estado estudando inglês. Você traduz como quiser, importante é interpretar e não traduzir, mas eu estudo inglês desde 1993, ou seja, é bastante tempo. E nas duas frases eu estou usando Present Perfect Continuous para dar ênfase para o tempo de uma ação que começou no passado e que continua ao longo do tempo até o momento presente. Nós vamos ver mais exemplos de ambos, do Present Perfect Simple e do Present Perfect Continuous, para você entender agora. Agora chegou o momento então que a gente vai explorar 20 exemplos e vamos estudar todos os três tipos e também o Present Perfect Continuous. A sugestão que eu dou para você aqui é a seguinte: primeiro, nós vamos montar as frases e analisá-las. Então você pode fazer o seguinte: eu vou dar para você, vou fazer você pensar de maneira do avesso. Eu vou dar a frase em português e pedir para você pensar como você diria essa frase em inglês. Se você quiser ter isso como um desafio, como um teste para o seu conhecimento, perfeito, eu vou falar a frase em português, você pausa o vídeo,
pensa nela e depois a gente vai comentar a frase. Isso é uma abordagem interessante. E ver das 20 quantas você consegue acertar se você já estiver num nível um pouco superior. Quer fazer esse teste para você? Tudo bem, se não quiser, fica comigo que eu vou explicar todinho essas 20 frases, em que, de novo, a gente vai misturar todos os exemplos que a gente viu já e pedir para, então, você analisar um por um. Vamos começar? Observa aqui, ó, primeiro exemplo. Como é que você diz? Faz a pergunta. Você já visitou a China? Você já visitou a China? Pensa, se quiser, pausa o vídeo agora. E aí eu vou já dar a resposta para você. Então, como é que seria? Você já visitou a China? A resposta: Have you ever visited China? Have you ever visited China? Veja que eu usei o ever aqui porque eu não tenho a menor ideia se você em algum momento da sua vida visitou a China. Então, quando eu traduzo o ever por já, nesse contexto que eu não tenho noção da resposta, eu vou usar ever e não nenhum outro tipo de já que a gente vai ver em seguidinha, tá? Então relaxa aí, entenda que se você não sabe, não tem ideia de se a pessoa já fez aquilo ou não, se já teve aquela experiência no passado ou não, você vai usar o ever, sempre o ever, tá bom? Ele é super comum, certo? E agora vem o seguinte, vamos para o próximo exemplo, e aqui ó, se você quiser não só pausar, mas se quiser dar continuidade sem pausar, eu vou dar 3 segundos para você pensar na frase. Eu sei que é pouco tempo, mas veja que traduzir de português para inglês é uma coisa inevitável no começo, até o nível intermediário um pouquinho para cima, é inevitável. O que você tem que trabalhar é o tempo da sua tradução. Esse tempo da tradução tem que ser encurtado, e é por isso dessa pressão que a gente vai fazer aqui. Como é que você diria, por exemplo, eu recém saí de casa? Ou você pausa ou eu vou contar. 1, 2, 3. Eu recém saí de casa. In English, I've just left home. I've just left home. Veja que o recém literalmente é o just, certo? E que o left é o particípio do verbo leave, de sair de casa. Então, de sair de algum lugar. Por isso, eu recém saí de casa. I've just left home. Ok? Eu poderia dizer I've just left my house? Poderia também, sem problema nenhum. Tá? Ambas as expressões, mas o home acaba sendo mais curtinho. I've just left my house seria uma frase mais longa, e o home aqui deixa claro que você saiu de casa ou do seu lar, já que home quer dizer lar. Ok? Vamos lá para a terceira? Observa agora. Quando eu falo assim, ela mora naquela casa desde abril. Ela mora naquela casa desde abril. 1, 2, 3. Vamos lá? She's lived in that house since April. She's lived in that house since April. Ela tem vivido lá desde abril, ou veja, ou ela mora lá desde abril. Eu poderia dizer assim também? Eu poderia dizer assim também se eu quisesse dizer que, ó, não foi, a gente, faz tempo que o abril começou, que acabou. E eu digo, she's been living in that house since April, para enfatizar o tempo longo que ela vive naquela casa. Às vezes, o present perfect simple e o present perfect continuous são possíveis no mesmo contexto. O importante é que nas duas frases está claro que ela mora, pelo contexto que a gente tem aqui, que ela ainda mora naquela casa. Quer enfatizar o tempo? Present perfect continuous. Quer falar que ela mora naquela casa desde abril, mas que ela continua morando? Então, she's lived in that house since April. Ok? Vamos para o número 4. Observa aqui agora. The kids já foram para a cama, ou seja, as crianças já foram para a cama. Aqui foi falha minha, as crianças já foram para a cama. Como é que eu diria isso em inglês? Você pode pausar ou pensar em 1, 2, 3. The kids have already gone to bed. The kids have already gone to bed. Ou seja, eles já foram para a cama. Observa que aqui eu não poderia usar o ever, porque não tem sentido, não é uma pergunta, é uma frase afirmativa. O already entra bem aqui. Eu não sei que horas eles foram, mas eu sei que essa ação já está acabada. É uma ação completada. Esse aqui é o tipo 2 que a gente falou lá no comecinho, na tipologia de cada uma delas. Então, as crianças já foram para a cama. The kids have already gone to bed. Você conseguiu acertar mais uma? Bora lá, vamos perseguir o maior número de acertos, tá? Chegamos na quinta, vamos ver como é que é a quinta. Eu nunca comi sushi. Como é que você diria eu nunca comi sushi? In 1, 2, 3. É simples, né? I've never eaten sushi.
I've never eaten sushi. Veja, eu nunca comi sushi na minha vida, em momento algum da minha vida eu comi sushi. Está lá o verbo eat, sob a forma do particípio, né? Eat, ate, eaten. E está aqui uma frase simplinha e bastante usada, de uma experiência que a gente já teve ou de que a gente ainda não teve. Mas trata-se de uma experiência do passado em que eu não estou interessado em saber quando. E fica de olho no verdinho ali, que se trata dos nossos advérbios de tempo. Todos eles ligados ao present perfect. Ok? Olha a sexta. A sexta a gente fala assim, ó. Ela tem estudado inglês ultimamente. Como é que você diria isso em inglês? 1, 2, 3. She's studied English lately. She's studied English lately. Lembrando, eu posso dizer she has studied English lately, certo? Mas eu vou ouvir e tenho que acostumar meu ouvido para dizer she's studied. De novo, esse S nunca poderia ser um apóstrofo apostrofando o I do is, de ela está estudado. Não teria sentido ela está estudado em inglês, mas ela tem estudado, faz todo sentido, certo? E aqui a gente percebe claramente que a frase pode ser traduzida literalmente. Porém, eu poderia usar também assim. She's been studying English lately. She's been studying English lately para dizer. Então, dizer que ultimamente ela tem se dedicado bastante ao inglês, ela tem estudado bastante inglês. Então, ultimamente ela tem estudado. She's studying English lately or she's been studying English lately. Ambos são possíveis aqui, intercambiáveis. Present Perfect Simple ou Present Perfect Continuous. Ok? Vamos para a próxima. Olha a 7. A 7 diz assim, ó. Há quanto tempo você faz yoga? Há quanto tempo você faz yoga? Como é que você diria isso em inglês? 1, 2, 3. Eu diria assim, ó. How long have you been doing yoga? How long have you been doing yoga? Observe que perguntas com how long são muito apropriadas ao present perfect continuous. Então a pergunta aqui, há quanto tempo você tem estado fazendo yoga? Não cabe traduzir assim. Mas eu quero saber, porque eu sei que você continua fazendo yoga, por causa do nosso contexto comunicativo, eu usei dessa frase para dizer há quanto tempo você está fazendo yoga, ou how long have you been doing, quem faz yoga, do yoga, tá? How long have you been doing yoga? Você está conseguindo acertar? Lembrando, se está muito rápido para você, pausa, volta, porque é bastante informação. Sei que é bastante informação, mas sei também que no final você vai saber tudo sobre o que precisa sobre Present Perfect. Olha a 8. A 8 fala assim, ó. Você já jantou? Como é que você diria isso? Você já jantou. Você chega na minha casa, esse é o contexto, e eu pergunto, você já jantou? Eu não sei se você já jantou. O que você usaria aqui? Have you had dinner yet? Have you had dinner yet? Eu pensei no ever aqui para dizer que não caberia o ever aqui de forma alguma, porque eu estaria perguntando se em algum momento da sua vida você já jantou. Correto? Aqui eu vou perguntar usando o yet lá no final com a tradução de já. E aqui pinta a confusãozinha de ever, already, yet. Mas o yet na pergunta, também como nas frases negativas, ele vai lá no finalzinho. E essa aqui é uma pergunta que eu não tenho a menor ideia da resposta. Então, por isso eu vou usar yet. Quando eu perguntar com already, e eu poderia perguntar com already aqui, eu imagino dizendo assim, você já jantou? Aí, poxa, é super cedo, são 5 da tarde, você já jantou? Aí eu poderia dizer, have you already eaten? Mas nesse caso aqui, você chegou na minha casa, e esse é o contexto, e eu pergunto, você já jantou? Para te oferecer um jantar. Então, have you had dinner yet? Que veja, quem have dinner, have lunch, have breakfast, essa é a expressão que a gente usa para falar de almoço, janta e café da manhã. Have alguma coisa, ok? Bora lá, para 9. Olha só, ela já esteve em Nova York 2 vezes. Como você diz isso em inglês? 1, 2, 3. She's already been to New York twice. She's already been to New York twice. Veja, mais comumente encontrado nas frases afirmativas, está aqui o already, para dizer já. Talvez você não saiba que twice quer dizer 2 vezes. E quem já esteve, eu não perguntei se ela foi, ela falou que ela esteve, been to, certo? Sempre já esteve no Nova York, been to New York City, certo? Conseguiu?
Vamos para 9, vamos para 10. Olha aqui. Nós já nos encontramos antes. Como diríamos isso? Eu olho para você e digo, nós já nos encontramos antes? Como é que você diria isso em inglês? 1, 2, 3. Have we ever met before? Have we ever met before? Eu poderia dizer have we met before somente. Nessa frase eu resolvi colocar o já, só para enfatizar aqui, enfim, resolvi botar assim. Mas se eu perguntar have we met before, estaria correto. Já nos vimos antes? Já nos encontramos antes? Ou, né? Have you ever met before é opcional nessa frase. Lembrando que o ever que é dessa noção de em algum momento da nossa vida a gente já se encontrou. Foco nas expressões de tempo. Elas falam e ajudam muito a nós compreendermos o present perfect. Vamos para 11 agora? Olha aqui. Tenho estado ocupado nos últimos dias. Tenho estado ocupado nos últimos dias. Como é que você diria isso em inglês? 1, 2, 3. I've been busy these days. I've been busy these days. Tipo, literalmente, né? Eu tenho estado ocupado nesses dias, nos últimos dias. Poderia dizer in the last days? Poderia, mas these days representam the last days. Tá? Quase não se usa the last days. Mas these days é mais comumente usado. Ok? Conseguiu acertar? Olha a 12 agora. A gente tem aqui, ó. Faço aula de inglês há 6 anos. Cuidado aqui, por favor. Faço aula de inglês há 6 anos. Cuidado com esse faço aí, que a gente se equivoca bastante. Como você diria isso em inglês? 1, 2, 3. I've taken... não são em inglês, aqui eu botei de matemática, né? I've taken math classes for 6 months. I've taken math class for 6 months. Eu troquei aqui embaixo de matemática, esqueci de trocar ali em cima, porque math é mais curtinho, daria a frase completa. Veja que o ponto aqui é, a gente não você não usaria I have done math classes. Não, você não faz, você toma essas aulas. Então o verbo para quem faz aula, para quem faz curso, you take classes, you take a course. Esse é o verbo. E o particípio dele é taken. Por isso, I've taken math classes for 6 months. Ou seja, faço aulas de inglês há 6 meses. Beleza? Vamos para 13 então. Olha só. Opa, mas poderia dizer assim também, né? I've been taking math classes for 6 months. Claro, você poderia dizer que faz um tempão que eu estou fazendo aula de matemática. 6 meses. Tudo bem. Quer enfatizar o tempo? I've been taking math classes for 6 months. As duas são plenamente possíveis aqui. Ok? Você que escolhe na hora de usar. Para 13, olha só. As pessoas estão ficando loucas. Vamos criar um cenário aqui. A gente está falando hoje no mês de maio. Esse cenário, estamos no meio da pandemia lá do tal do coronavírus. Não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, mas começou em março e até metade, finalzinho de maio, a gente está falando nisso. Então, as pessoas estão ficando loucas. Como é que você diria isso? Com toda essa situação chata de ficar em casa, então, how would you say that in English? 1, 2, 3. People have been getting crazy. People have been getting crazy. As pessoas, eu não vou usar the people porque eu não sei quais são as pessoas em geral, por isso people somente. Have, lembrando que people é plural, né? Have, não has. Been getting crazy, ficando loucas. Você não usaria o verbo stay no sentido de ficar, de tornar-se. Você poderia usar o verbo become, mas não stay. E get é mais curtinho que become, então a gente acaba usando get. Getting crazy. Quer usar a palavra mad? Pode usar a palavra mad, que é mais usada pelo inglês britânico sem problemas. People have been getting crazy. Ok? Vamos para 14. Vivo aqui há mais de 17 anos. Vivo aqui há mais de 17 anos. Como você diria isso em inglês? Ficaria... I've been living here for over 17 years. I've been living here for over 17 years. Observa aqui um detalhe, tá? Eu teria essa opção exclusiva aqui para ser mais assertivo, para dizer que eu estou morando aqui há 17 anos. Mesmo que você diga assim, mas não é muito tempo para enfatizar o tempo. Se eu dissesse, I have lived here for over 17 years, eu posso passar a impressão para quem está me ouvindo, se eu disser, I have lived here for 17 years, que eu não moro mais. Certo? Por quê? Porque eu posso também me referir a uma ação acabada já. Lembra disso? Mas quando eu digo assim,
eu tenho a certeza de que você vai entender que eu continuo morando aqui há 17 anos. E não somente para enfatizar o tempo, mas para dar essa noção de unfinished past, de uma ação que começou no passado e que continua até o presente. Ok? Vamos embora, tá faltando 6, espero que você tenha conseguido acertar várias aí. Olha só a 15. A 15 eu digo assim, ó, eles se mudaram para cá recentemente. How would you say that in English? 1, 2, 3, go. They've moved in here recently. They've moved in here recently. Ou seja, quem se muda para algum lugar, vem morar em algum lugar, move in. Quem se muda para sai de um lugar para morar no outro, move out. Tá, isso você não precisava saber. Mas they have moved here since recently. Eu só poderia dizer assim, eu não poderia dizer they have been moving, porque não tem sentido ficar se mudando o tempo todo. Mas eles se mudaram para cá recentemente. Essa aqui então é uma ação completada, o segundo tipo que a gente viu. Tá claro? Vamos para 16. Olha só, quando eu falo assim, ó, você ainda não tomou uma decisão, essa aqui talvez seja mais difícil. Por quê? Porque ela é uma pergunta negativa. Então, como é que você formularia uma pergunta negativa? Pensa aí. Você ainda não tomou uma decisão? 1, 2, 3, bora lá? Haven't you made a decision yet? Haven't you made a decision yet? Veja que o ainda, que aqui no comecinho do português está no começo, vai lá para o final, é o yet. Eu não sei se você já tomou a decisão ou não. Quem toma a decisão, make a decision, por isso aqui está o verbo made, make, made, made, e não take a decision. A gente tem vontade de usar o take, mas não é o take, é o make. E eu usei haven't you, uma pergunta, construção de pergunta, e com um not junto. Então, você ainda não tomou uma decisão? Você conseguiu acertar essa? Era complicadinho, mas vamos para a próxima, está quase no final. Olha só, eu já tive muitas namoradas, How would you say that in English? 1, 2, 3, you now. I've already had many girlfriends. Ou seja, eu já, da frase afirmativa, tive muitas namoradas. Tranquilo. E não poderia usar de outra forma o present perfect continuous aqui, porque não tem sentido de enfatizar o tempo numa ação de coisas que eu já tive, certo? Aqui eu estou falando de algo que simplesmente já aconteceu, ou seja, ações completadas. Tá bom? E vamos lá para 18. Olha lá. Ela foi embora. Bem curtinha essa frase. Ela foi embora. 1, 2, 3. She's gone. Ah, dá para botar she's gone away? Não tem essa coisa de she's gone away, seria assim, ela foi embora para longe e tal. Seria só para dar uma ênfase. Poderia she's gone away? Tudo bem, música usa muito isso, né? Mas she's gone, você pergunta, onde é que ela está? She's gone. Foi embora. Simples assim. Ok? Conseguiu? Vamos lá para a penúltima. Olha só, agora eu tenho rezado muito nesses dias. De novo, nosso contexto é do coronavírus e tal, e né, com Covid-19, não sei o quê, e comecei a rezar desde o começo, porque é um troço chato demais, perigoso, né? E eu tenho rezado muito ao longo desses dias. Como é que você diria isso in English? O verbo pray, como é que você usaria isso? 1, 2, 3, aqui estamos. I've been praying a lot these days. Ou seja, eu tenho estado rezando muito nesses dias. Começou a situação ainda não acabou, e por isso é que eu estou dizendo, eu tenho rezado muito nesses últimos dias. Ok? Poderia também usar aqui a palavra lately? Poderia também, tá? E vamos para a próxima então, para a final, para a última questão, para ver como é que você diria assim. A pergunta é, você aprendeu alguma coisa nessa aula? Olha a quantidade de informação que a gente teve aqui, e a pergunta fica, eu faço para você. Você aprendeu alguma coisa nessa aula? E como é que você diria isso em inglês? 1, 2, 3, vamos ver? Have you learned anything in this class? Veja, o verbo learn poderia estar sob a forma de ed, quando ele é conjugado principalmente pelo inglês britânico, então ele pode ser irregular ou regular. E se você pensou em usar o something, veja que o some ou something a gente usa para perguntas que a gente imagina que a resposta seja afirmativa quando oferecemos algo para alguém. Quando eu não tenho noção se você aprendeu ou não, porque eu estou do lado de cá, eu vou perguntar exatamente assim. Have you learned? Usando o any. Have you learned anything in this class?
E aqui fica a minha pergunta. Se você aprendeu algo, coloque um sim, coloque um yes aí. E se não aprendeu, coloque um no, coloque um not, como você quiser. Mas diga alguma coisa. É importante você falar comigo, porque você acaba me deixando feliz de saber que você assistiu minha aula até o final e que aprendeu alguma coisa que eu pude ajudar. Por isso, thanks a lot for watching this class. I see you next time. God bless you and please stay safe. Bye bye. Now.